Olá, meus queridos anjos luminosas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Vamos lá, vamos falar hoje, continuando a falar de GoBuster, sim, vocês pediram aqui no chat, então vamos falar da nossa Yokuzami Yalon Buster. Ela é a integrante personal, a única mulher do grupo de GoBusters. Após o acidente que adquiriu habilidades extraordinárias como salto e chute, conhecida como Buster Power. Contudo, essas habilidades consomem energia, ela fica sem calorias. Não consegue mover para evitar e consome frequentemente doces para manter a sua bateria. Sua versão alternativa em GoBuster é a Yellow Rabbit, Tokumei Sentai GoBuster versus Dobutsu Sentai GoBusters. Uma versão alternativa da Yoko, a Yellow Rabbit. Nessa realidade, criada após o desejo da Shitaniki, que Yoko é estudante de colégio, a agrícola MC. Ela se junta a Rimoro e Ryuji para formar o Dobutsu Sentai, para combater ameaças de Mechanius. Durante essa jornada, desenvolve sentimentos por Rimoro e, posteriormente, por Atsuki, formando assim um triângulo amoroso que termina com a morte de Akatsuki após derrotar a máquina Transistar. A sua personalidade, Yoko é energética, impulsiva, apesar de sua juventude demonstra grande coragem, senso de responsabilidade e sua relação com os Atalitus, você está vendo o robozinho aí, o Buttrod, é marcada por discussão frequentes, mas também por um fundo companheiro. Ela é amiga, companheira da equipe e tem interesse amoroso no Buster Head, membro da equipe de confiança, o Buster e Blue, no aliado e mentor, é o Jim Beachbuster, e o Leitus como parceiro, se você for ver. As características, Yoko Yoko, depois disso, você vai pensar, nossa, mas só isso da Yoko? Não, vamos fazer um contexto de Yoko sobre Lacan e alimentação humana. Todo Sentai GoBusters, conhecido como Yellow Buster, precisa de níveis de energia elevados para ativar seus poderes especiais. Curiosamente, essa energia é diretamente ao dos alimentos, mais precisamente a ingestão constante de doces, que no seu corpo entra em déficit calórico. Yoko não apenas perde a força, mas também se torna incapaz de lutar, refletindo a metáfora direta sobre o ser humano. A fome não é apenas carência física, mas também que atinge o sujeito em múltiplas dimensões biológicas e emocionais. O corpo humano e a falta de alimento. O corpo humano depende de muitos nutrientes, e energia para funcionar seu sistema. Quando há privação de alimento, surgem a fraqueza muscular, irritabilidade, dificuldade de concentração e até falhas do funcionamento cerebral e imunológico. E esses casos prolongados, a desnutrição pode causar doenças severas, falência dos órgãos e até levar para o Vasco. Além disso, a alimentação fisiológica, a ausência de alimento também impacta o psiquismo. A fome não é apenas a ausência da comida, mas também a manifestação do vazio, que pode ecoar na esfera das nossas vidas. O corpo é carente, entra em colapso, mas o sujeito é aqui a teoria psicanalista de Lacan, que se torna pertinente. A teoria de Lacan na fome, desejo e falta, Jacques Lacan é um psicanalista mais influente do século XX. Afirma que o ser humano é marcado pela falta, segundo o desejo, não apenas biológico, mas também simbólico. Para desejarmos coisas diretamente, mas desejamos aquilo que nos falta, aquilo é simbolicamente acreditamos que nos completará. Na infância, o bebê deseja no seio materno, mas esse desejo vai além da nutrição, ao desejo da presença do amor e completude. Com o tempo, o alimento real, o leite, a comida, é substituído por símbolos, carinho, reconhecimento. Quando o alimento
físico falta, Lacan diria: objeto de desejos é fundamental esta crise. Surge um buraco, uma falha, uma ruptura na cadeia de significância que sustenta a identidade do sujeito. Yoko consome doces para manter seu corpo ativo. Representa o simbólico ser humano suprir o vazio que vai além do físico. Cada bala que ela ingere é uma tentativa de preencher a lacuna para funcionar o sujeito e que precisa. A fome física versus a fome simbólica. Vivemos em um mundo que a escassez de alimentos, paradoxalmente, com desperdício, onde milhões passam fome. Mas também a fome silenciosa, fome sentido, reconhecimento de afeto. Muitos tentam preencher o vazio com comida, redes sociais ou trabalho excessivo. Mas Lacan afirmou: o desejo nunca é plenamente saciado. Ele é estruturalmente faltante. A fome é o sinal que algo falta no estômago e na alma. Como Yoko, precisamos ficar atentos que nós, nos alimentos, não apenas pão, mas também a palavra de afeto, cuidado e conforto, tem que ser olhado quando desses alimentos desaparecem. A conclusão é que a metáfora do corpo depende da alimentação para funcionar. Como visto, a ficção de Yoko, na ficção Yoko, nos leva a refletir que somos dependentes de múltiplas formas da nutrição. E à luz de Lacan, compreendemos a falta, mas também a própria estrutura do desejo. Somos seres que carecem e essa carência nos move nos desafios da humanidade. Se você for ver, a Yoko, ela sempre está precisando se alimentar. Você está passando por um desafio, você precisa se alimentar. A gente se alimenta para fazer os vídeos, para fazer as lives, eu até janto após as lives ou durante as lives, mas o que acontece? A gente está buscando ter energia para fazer um material para vocês. O ser humano precisa se alimentar. Hoje em dia, a humanidade não consegue alimentar os demais seres humanos, mesmo produzindo bastante, mas não é por causa do agronegócio ou capitalismo, não. É por causa que você vai ver as pessoas estão egocêntricas, estão desperdiçando alimento. Por isso, você sempre tem que, como eu falo, fazer uma doação aqui para a igreja, que tá passando nos comentários, na parte do vídeo, ajudar os necessitados, levar uma marmita para morador de rua, para pessoas que passam fome, e ainda mais agora estamos na época do frio. Vamos ajudar mais as pessoas. Elas vão passar mais fome, frio, vão ter necessidades. Vocês têm que fazer a sua parte. Nós, como criadores de conteúdos, também temos que fazer a nossa parte, alimentando o saber de vocês. E esse saber vem aqui de estudos, de base, de teorias, e vocês têm que entender. Quanto mais você busca saber, mais você se entende, mais você cresce. E esse saber vai de vocês. Vocês têm que buscar o melhor de si, o que há de bom em si, para então você crescer. Quando a fome está muito alta, você tem que saber como lidar, saber como entender. Por isso que você tem que aprender as coisas, aprender como é na sociedade. A vida é importante, o alimento é importante, mas a vida e o alimento é importante, vocês também têm que se tornar importante. Isso faz você crescer, isso faz você desenvolver na sua vida, desenvolver em sociedade. Na hora que você desenvolve em sociedade, podendo ajudar os outros, podendo compreender os outros, você faz alimentação. E essa alimentação também é boa para o nosso organismo, por causa que a gente não é só você que vai na igreja, qualquer religião que você vá, você também faz o alimento da alma. Você tem que procurar alimentar a alma, dar valor para o que o espírito precisa. Então, olha para você, o ser humano precisa de vários alimentos, mas esse alimento é a busca do ser humano. Lacan fala que o ser humano sempre vai ter essa falta, mas a gente tem que entender que não é essa falta só, é a nossa necessidade. O ser humano precisa de carinho, respeito, afeto, mas também precisa crescer e desenvolver. Não vai dar uma de socialista que tem que distribuir tudo, que você tem que viver na miséria que nem os outros, como o nosso querido Carniça está falando junto com o Sinistro. Então, pensem, a miséria que o comunismo quer
é deixar o povo com fome, que nem Cuba, na Venezuela, e países assim. E ali está destruindo a classe média. Não podemos deixar que destrua a classe média. E sim, temos que ficar fortes para poder ajudar os mais necessitados, aqueles que precisam, e por aí vai. Então, dessa força, ajude o canal, ajude, doe Live Pix, ajude o canal, e você também faz isso acontecer. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.